Quando os europeus chegaram às Américas para invadir as terras e roubar as riquezas dos nativos que aqui viviam, deu-se início ao processo que todos conhecemos por colonização das Américas. Podendo ser de duas modalidades, as colonizações existiram desde sempre na história das civilizações humanas. A primeira modalidade é a colonização de povoamento, cujo interesse é desenvolver determinada região que ainda está pouco habitada. A segunda, que é muito mais comum, é a colonização de exploração, cujo objetivo é usufruir das riquezas da região colonizada para obtenção do lucro. Essa se dá quase sempre através da força e do poderio militar. Ao saírem da Europa, o objetivo dos conquistadores era invadir e explorar as terras encontradas e proporcionar o maior lucro possível para as nações colonizadoras. Em razão disso, apropriaram-se das terras, mataram civilizações nativas inteiras, destruíram faunas e floras, e o que não falta na história são guerras entre nações por esses conflitos de interesses, pois ninguém estava interessado em dividir nada, todo mundo queria somente tudo para si. E apague da memória a palavra descobrimento, pois as terras americanas eram habitadas por nativos quando os europeus chegaram aqui. Oficialmente, a colonização do Brasil ocorreu entre 1530 e 1822 e é um dos pilares da economia durante todo o processo de colonização do Brasil foi o trabalho escravo. Embora seja muito comum falarmos em povos negros sendo escravizados em toda a América, na verdade os primeiros a serem vítimas dos europeus foram os indígenas, que já viviam por essas terras, e é um pouco sobre isso que falaremos nesse vídeo. Antes, quero convidar vocês a povoarem de inscritos esse canal. Aceitamos likes invadindo nossos vídeos de qualquer lugar também. Afinal, aqui a única vítima que queremos exterminar é a ignorância. Por isso não deixe de compartilhar nosso conteúdo se você gostar, claro. Não, quer saber? Se você não gostar também, compartilha aí, afinal dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo e, poxa, por conta disso nós merecemos essa moralzinha, não acha? Como dissemos, os índios foram as primeiras vítimas dos europeus na tentativa de obterem trabalho escravo, e depois é que foram substituídos por pessoas negras, estas aprisionadas e trazidas da África. E não venha com aquele papinho de que negros vendiam negros na África para europeus como se isso amenizasse todos os crimes cometidos contra eles por aqui, ok? O assunto nem é esse. Ok? Estamos combinados então. Mas essa transição da escravidão indígena para a escravidão dos negros não ocorreu de maneira uniforme e levou bastante tempo. Em alguns lugares, a substituição de indígenas por negros ocorreu no século XVII e em outros lugares somente no século XVIII. É muito comum ainda ouvirmos por aí que os primeiros portugueses chegados ao Brasil estabeleceram um tipo de relação comercial com os índios, conhecida como escambo. E isto é bem verdade. Provavelmente os portugueses fizeram isso para ganhar a confiança dos índios. Os nativos localizavam, derrubavam, transportavam e trocavam toras de pau-brasil por instrumentos metálicos como facas e machados, que eram considerados valiosos para os índios, além de outros objetos como, por exemplo, espelhos. Os portugueses estavam interessados mais na resina da árvore do que na madeira. O escambo, porém, não era uma novidade entre sociedades. Ela já foi o principal sistema de transação comercial na antiguidade, antes do surgimento das primeiras moedas. Já naquela época, as partes envolvidas negociavam mercadorias que atendessem os interesses mútuos. O que um tinha sobrando, trocava com alguém pelo que lhe faltava. Mas se você quiser saber mais detalhes, podemos até fazer um vídeo inteirinho sobre escambo, já que o nosso assunto aqui nesse vídeo, como eu já disse, é outro. Falando de Brasil, os índios eram os grupos sociais disponíveis em grandes quantidades para que os portugueses pudessem explorar. Ou seja, a escravidão indígena seria bem mais barata de se manter do que a importação de escravos africanos. Alguns motivos, contudo, levaram os portugueses a substituírem lentamente os índios pelos negros. Vamos verificá-los.
Os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho por produção excedente. Ao contrário, a cultura de trabalho deles sempre foi de subsistência, ou seja, plantar, extrair e caçar o necessário para a sobrevivência. É errado pensar que os índios não trabalham. Em geral, eles não trabalham para acumular riquezas, mas apenas o suficiente para sobreviverem. Além disso, na cultura indígena, as lavouras eram um trabalho feminino e os colonos, claro, queriam colocar os homens também para trabalharem lá. Outro motivo se deveu à diminuição da população indígena em território brasileiro, principalmente nos litorais. Muitos índios morreram com as doenças trazidas pelos europeus por não terem imunização contra elas. Além desse fator biológico, muitos índios partiam para cima dos portugueses para tentar se livrarem da escravidão, o que resultava em morte dos nativos que nunca tiveram a tecnologia e o poderio militar dos colonizadores. Índios que conseguiam fugir raramente eram recapturados, pois eram grandes conhecedores das terras e conseguiam se esconder muito bem. Havia ainda a atuação dos jesuítas, que eram contrários à escravização dos índios e criavam dificuldades aos colonos. Mas olha, não se enganem, tá? O que a igreja queria mesmo através dos jesuítas era aumentar o número de fiéis pelo mundo nas terras invadidas por coroas alinhadas à Igreja Católica. Como na Europa estava ocorrendo as revoluções protestantes que se rebelavam contra o poder opressor da igreja, o catolicismo perdia fiéis e a igreja julgava que os índios eram inocentes o suficiente para serem convertidos. E também sua força de trabalho era explorada pela própria igreja na produção agrícola. A atuação dos jesuítas chegou a resultar em leis que flexibilizavam a escravidão indígena, mas alguns lugares como São Paulo, Maranhão e Paraná não tinham muitos recursos para importarem escravos e por isso driblavam as leis para manterem os índios sob regimes de escravidão. Os bandeirantes, por exemplo, mantinham escravos indígenas e há documentos que registram índios escravos trabalhando em mineração até 1710 no estado de Minas Gerais. E só em 1757 que foi proibida definitivamente a escravidão indígena. Pelo menos no papel, é claro. Aqui também cabe registrar que alguns setores da corte portuguesa também consideravam os índios como súditos do rei, já que eles eram nativos das terras que agora eram terras dos portugueses. O regime de trabalho imposto aos índios era árduo. Os jesuítas pressionavam a coroa e conseguiram que os senhores dessem folga aos índios aos domingos, desde que eles assistissem às missas. Mas, esgotados pelo ritmo de trabalho, nos dias de folga os índios preferiam mesmo era descansar, ou ir caçar, ou até mesmo pescar como forma de suplementar a sua alimentação, já que o fornecimento pelos senhores era bem deficitário. Isso, é claro, deixava muitos jesuítas descontentes. Além disso, muitos senhores não cumpriram a determinação de dar folga aos índios escravos, que continuavam trabalhando aos domingos e até em dias considerados santos. Muitos índios morreram por estafa. Pela lei, os índios só podiam ser escravizados em situações de guerra justa, que é quando eles se mostravam hostis aos colonizadores. Isso mesmo que você ouviu. Os índios estavam aqui de boa, vivendo suas vidas, vêm os invasores sem escrúpulos nenhum, tomam as terras, exploram riquezas, eventualmente estupram as índias e se as tribos se rebelassem, tinham seus guerreiros assassinados e os que sobrevivessem eram tornados escravos. Muita justiça, né? Guerra justa, tá bom. Só o rei podia decretar guerras justas contra tribos, mas muitos governadores o fizeram também. A força de trabalho indígena era muito valorizada na povoação do território ou para ocupar fronteiras. Era utilizada em larga escala em combates para conter escravos africanos ou para auxiliar os capitães do mato na captura de escravos fugidos. Eram os invasores estimulando os conflitos entre os oprimidos para manterem-se no poder. Com o tempo, a população indígena só foi diminuindo. Mas o que não pode diminuir nem estagnar
é o número de likes desse vídeo e nem o número de inscritos no canal. Você pode ajudar, inclusive, e é simples, você sabe. Só queremos conquistar você para continuarmos sem cessar essa troca de conhecimento, onde você e nós saímos no lucro, não é verdade? Com a função de delimitar e demarcar terras indígenas, a FUNAI foi criada em 1967, mas somente em 1988 é que a Constituição Federal passou a considerar a pluralidade étnica como um direito, evidenciando a questão da proteção de comunidades indígenas. Estima-se que haviam em torno de 3 milhões de índios quando os invasores europeus chegaram aqui no Brasil. E até 1980 a população só decresceu. De lá para cá, cresceu 150%, mas não pense que é muito. Dos 1000 povos que haviam no século XVI, hoje sobram em torno de 300 etnias, com uma população total de pouco mais de 800 mil, considerando os que vivem em áreas urbanas, inclusive. Os povos indígenas têm sofrido com a imposição de diversas transformações sociais, precisando resistir para que também suas culturas sobrevivam. As leis de preservação são passos importantes, é verdade, mas não garantem na prática os seus direitos frequentemente. Ao contrário do que se pensa, a cultura indígena é muito diversificada. A visão sobre os povos indígenas sempre foi a de considerar que o seu modo de vida era inferior, por não conter elementos daqueles que os europeus consideravam de civilização, pelo menos de acordo com seus critérios. No entanto, hoje já é um consenso entre sociólogos, antropólogos e historiadores de que essa visão é extremamente preconceituosa, pois as diferenças culturais entre povos indígenas e povos não indígenas não justificam a imposição de uma hierarquia cultural. Mas esse assunto, se você quiser, ficará para outro vídeo. Este era o recado do vídeo de hoje. Canal Teles da Luz. Até a próxima.